A teoria da evolução explica por que há tanta variedade entre seres vivos, como plantas, pássaros, peixes, cabras, cobras, insetos e até você. Como ela faz isso? Por meio de mutações aleatórias no código genético, seguidas de seleção natural. Se um organismo recém-nascido possui um gene mutado, ele pode ter uma característica única, que o tornará mais adaptado ao ambiente natural em que se encontra, ou o tornará menos adaptado ao ambiente. E se ele estiver mais adaptado, terá mais chances de viver o suficiente para encontrar um parceiro e se reproduzir. Assim, transmitindo o novo gene para o conjunto genético da população. Por causa disso, novas espécies geralmente surgem quando um grupo dentro de uma espécie se separa dos outros membros da sua espécie e desenvolve suas próprias características únicas de acordo com o que é mais adequado para o seu ambiente. Esse é o processo que ocorreu ao longo de toda a história dos organismos vivos e explica como e por que encontramos todas essas formas de vida magníficas e diversas em nosso planeta. Agora, de acordo com um estudo feito pela Universidade de Michigan, em 2019, há muitas pessoas que rejeitam a evolução, sendo que o fator mais forte que leva à rejeição é o fundamentalismo religioso. Por que não analisamos algumas das evidências mais fortes da evolução? Uma das evidências mais convincentes da evolução é o registro fóssil. Fósseis são restos preservados de organismos antigos que revelam o passado. Ao estudar fósseis, podemos ver como a vida na Terra mudou ao longo do tempo e podemos observar como diferentes espécies evoluíram, como algumas foram extintas e como novas surgiram. Nosso corpo é uma obra-prima da evolução. Ao inserir o dedo no ânus e movê-lo cerca de 2 centímetros para cima, até o fim da coluna, é possível sentir o osso caudal, chamado cóccix. Agora cheire seu dedo! O cóccix é uma estrutura vestigial que já teve uma função em nossos ancestrais primatas, mas não tem mais utilidade nos humanos. É um resquício dos nossos ancestrais primatas que o usavam para equilíbrio ao subir em árvores. Arrepiar a pele é mais um exemplo da nossa herança evolutiva. O arrepio é um resquício evolutivo dos nossos ancestrais primatas, cujo pelo se eriçava para parecerem maiores e intimidar predadores, além de ajudar no controle térmico. Evidências evolutivas existem tanto em humanos quanto em várias outras espécies animais. Cobras e baleias têm estruturas vestigiais que evidenciam seu passado evolutivo. Apesar do fato de que as baleias, como as conhecemos, não têm pernas, elas ainda possuem ossos pélvicos vestigiais que são pequenos e não têm função. Esses ossos são restos das pernas dos ancestrais da baleia e não têm função em seu corpo. Isso ocorre porque as baleias vieram de mamíferos terrestres, cujos ancestrais tinham pernas e andavam em terra. Com o tempo, as pernas deles diminuíram e sumiram conforme evoluíram para viver só na água. O DNA é uma das provas mais fortes da evolução. O DNA, código da vida, revela segredos do nosso passado evolutivo. Ao comparar sequências de DNA de espécies, vemos quão próximas são e como evoluíram. A árvore evolutiva da vida pode ser mapeada pela análise do DNA, revelando como todos os organismos estão relacionados e vieram de um ancestral comum. Por exemplo, humanos compartilham cerca de 98% do DNA com chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos. Uma das áreas mais fascinantes da pesquisa evolutiva é a evolução experimental. Os cientistas conseguiram observar a evolução acontecendo em tempo real, usando organismos que se reproduzem rapidamente e podem ser estudados em laboratório, acompanhando as mudanças em seu material genético e observando como eles se adaptam a novos ambientes. Um exemplo famoso de evolução experimental vem do trabalho de Richard Lenski, que estuda uma população de bactérias E. coli há mais de 30 anos. Nesse tempo, ele viu as bactérias evoluírem ao ambiente até digerindo novos alimentos. Além disso, a evolução pode ser observada através do processo de mutações aleatórias seguidas de seleção artificial. A criação de cães é um exemplo de seleção artificial, que é um processo que imita a seleção natural, mas é realizado por humanos em vez de pelo ambiente.
Os humanos cruzam cães seletivamente para criar novas raças com características específicas desejáveis, como tamanho, tipo de pelagem e temperamento. Com o tempo, essas práticas de reprodução seletiva levaram a mudanças genéticas significativas nas populações de cães, demonstrando a evolução em ação. Portanto, o processo de criação de cães é um exemplo poderoso de como a evolução ocorre. E quando não são os humanos que estão fazendo a seleção ativamente, a natureza fará isso. E é isso que a natureza tem feito ao longo de toda a história dos organismos vivos neste planeta. A teoria da evolução não é só uma teoria, mas um fato apoiado por muitas evidências. Das evidências em nosso corpo, às de DNA que conectam todos os seres vivos. Ao entender a evolução, podemos compreender melhor nosso lugar no mundo e como chegamos até aqui.